Mas Meu vamos... não é um NEC, tá? Essa que é a questão. Bom dia a todos, pessoal. Vamos começar, então, hoje com a aula de treinamento físico, disciplina de treinamento físico. Hoje a aula é 19, hoje é dia 24 de março de 2022. O assunto hoje é sobre periodização. A periodização que vai ser... O seminário, né, vai ser realizado pelo grupo da Nathalie e do Pedro Guazelli e Nathalie Porto. Muito bem, vou começando a compartilhar e depois a gente faz os nossos comentários e adições. Deixa eu ver. Já fiz coisa errada. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu sou a Nathalie e, junto com o Pedro, vou apresentar o seminário de periodização. Bom, eu vou começar falando sobre a periodização esportiva, tá? Ela iniciou com os gregos no período da Grécia Antiga e foi denominada de tetra. E é um dos primeiros, se não o primeiro modelo mesmo conhecido. Ele foi desenvolvido para a periodização do treino dos atletas que iriam participar dos Jogos Olímpicos. E os tetras utilizavam ciclos de 3 dias de treino por 1 de descanso, de repouso, né? Ou exercícios ligeiros, e teriam uma duração de 4 meses, mais ou menos. A partir da Revolução Russa de 1917, a periodização passou a ser amplamente estudada e aperfeiçoada. Daí, então, surgiram diversas concepções de periodização. E depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a periodização teve um significativo avanço com as pesquisas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, com o intuito de mostrar a superioridade do seu regime político, e por isso a maioria das periodizações esportivas são originadas da URSS e dos países da antiga Escola Socialista de Treinamento Esportivo. E, atualmente, a periodização esportiva é definida como todo o processo de treino, que então todo o conteúdo que o treinador usa para se organizar, na verdade, para organizar, né, o planejamento de treino da temporada, ou a gente também pode resumir como uma estrutura temporal no qual se divide um período em segmentos mais fáceis de controlar. Então, continuando no modelo de periodização, aqui a gente tem o modelo clássico, o pendular e o modular. O modelo clássico é de Matveyev, que eu espero que a pronúncia esteja correta, que é considerado o pai da periodização do treino. Ele revelou para o mundo, no final dos anos 50, o modelo da periodização, que para muitos treinadores ainda é um modelo bastante utilizado, principalmente nos esportes individuais, mas para outros também já é considerado um modelo mais clássico. Ele fundamentou as suas explicações com base na teoria da síndrome de adaptação geral. Já o modelo pendular surge em 1971 por Arosiev e Kalinin, que foram os primeiros a propor essa estrutura pendular, e alguns seguidores alegavam que essa formatação da periodização facilitava a manutenção da melhor forma competitiva do atleta durante o ano. E com o intuito de aperfeiçoar o modelo de Matveyev, surge o princípio do pêndulo, que se assenta em 2 pressupostos, que é o restabelecimento da capacidade de trabalho, que é mais eficaz quando não se trata de um descanso passivo, e sim de uma atividade contrastante, e a sequência dos microciclos básicos e da regulação faz com que o organismo do atleta se restabeleça mais eficazmente e também seja submetido a ritmos elevados e reduzidos da capacidade de trabalho geral. Então, quanto maiores são os pêndulos, maior será a probabilidade do atleta manter a forma esportiva por um maior período. Mas se esses são menores durante o processo de treino, então maiores serão as condições para uma competição eficaz. E o modelo modular,
que em 1970 foi feito por Vorobyev, sugere o treino modular no segmento das preocupações com as cargas específicas, que quase afastam para o segundo plano as cargas de natureza mais geral. E dizem que nos calendários atuais não existe um tempo disponível para a utilização dos meios de preparação geral que correspondam às especificidades concretas do desporto em questão. Em 1985, Cheney define um modelo estrutural. Esse treino estrutural é para as modalidades com um grande componente de força explosiva, e ele tem duas facetas de competição diferenciadas. É uma proposta que faz a distribuição das cargas pela temporada, baseando-se na manutenção de um nível de intensidade bem elevado ao longo do ciclo de treino. No modelo, a dinâmica das cargas tem a forma de ondas, que representam as mudanças frequentes e pouco intensas nos componentes de carga, contribuindo para a manutenção das capacidades de performance ao longo de toda a temporada desportiva. Talvez o mais estudado, ou ainda o mais famoso dos modelos, o modelo por blocos foi proposto por Verkhoshansky em 1980, e ele é para esportes com características de força. Ele tem um modelo de cargas concentradas que visa especificamente atletas de elite. É um modelo que é partido em 3 blocos, que são agrupados de maneira lógica. O bloco A, que é a preparação física especial, que ativa os mecanismos de adaptação e orienta para a especialização morfológica e funcional do organismo. O bloco B, que é a preparação técnico-tática, que assimila a capacidade de utilização do potencial locomotor, aumentando gradualmente a intensidade de execução dos exercícios, né? Aumentando essas intensidades de força. E no bloco C, competições, que conclui o ciclo de adaptação e das capacidades do organismo, levando o trabalho que vai ser usado nas competições ao máximo. Já o modelo por Bondarchuk é uma periodização em 2 ideias-chave, que o atleta é uma unidade e tem que ser treinado como uma unidade, e que não pode ser considerado segundo a sua estrutura físico-condicional, ou segundo sua estrutura técnica. A preparação geral é eliminada e só é utilizada como meio de recuperação, né, como treino de regeneração, porque os movimentos dela seriam de transferência duvidosa para os movimentos específicos de competição. Esse autor ainda não dá muita importância para o volume de treino, dá muito mais importância para a intensidade, que é elevada, e para os exercícios especiais. Essa periodização de Bondarchuk foi elaborada em 1984, baseado na performance de atletas de arremesso de martelo. Então era onde ele visava utilizar essa periodização, onde ele elaborou ela. Continuando aqui com os modelos de periodização, nesse próximo slide a gente tem o modelo de prolongado estado de rendimento de bomba, o modelo de sinos estruturais, de La Rosa, o modelo de cargas seletivas, por Antônio Carlos Gomes, modelo integrado e o modelo ATR. O modelo de bomba, de 2002, utiliza o termo de macrociclo, e ele tem como objetivo trabalhar as qualidades físicas básicas e específicas. Então esse macrociclo acaba correspondendo ao mesociclo do modelo clássico do Matveyev. Nesse modelo, o atleta vai atingir as seguintes capacidades de rendimento, os seguintes estados de rendimento. Nível de forma específica geral, que é o elevado desenvolvimento das capacidades requeridas pela prática desportiva. Um nível de alta forma desportiva, ou seja, um estado biológico superior, rápida adaptabilidade às cargas de treino, uma recuperação mais eficaz e bons níveis de execução técnico-tática, além da capacidade psíquica boa, e um nível de máxima forma, ou seja, um estado de rendimento máximo, com ótimos níveis de execução técnicas e de resolução tática. Já o modelo de sinos estruturais, de 2006, segue os mesmos princípios de diferenciação entre cargas gerais específicas, mas, no entanto, essas últimas nunca se sobrepõem às cargas específicas, mesmo em momentos de carga mínima. No modelo de cargas seletivas por Antônio Carlos Gomes, que aparece em 2002, a ideia do modelo é comatar, ou seja, tapar buracos das necessidades do calendário coletivo,
onde a temporada desportiva impossibilita a suficiente preparação dos atletas antes dos jogos oficiais, dificultando a distribuição dessas cargas durante o macrociclo. Então, é ideal para o treinamento de atletas de futebol, né, de esportes coletivos, né? E o grande número de jogos durante a temporada torna impossível o desenvolvimento das capacidades máximas. Então, a ideia é desenvolver as capacidades submáximas. Então, ele propõe no modelo uma periodização dupla, com duração de 26 semanas de cada macrociclo, no caso específico do futebol. Nesse, o volume de treino permanece estável durante quase toda a temporada de competição, alterando as capacidades de treino a cada mês, como, por exemplo, resistência, flexibilidade, força, velocidade, técnica e tática. Aqui o principal objetivo está nas capacidades de velocidade. O modelo integrado representa uma alternativa onde cada exercício procura identificar e provocar solicitações no aspecto físico como técnico e tático. Assim, tu faz uma planificação mais realista, integrada, correspondendo à preparação do desportista, tendo um controle melhor sobre os estímulos de treino. Por fim, o modelo ATR foi proposto por Isulin Cavarin em 1986, mas existe um espanhol, né, o Fernando Navarro, que supostamente teria se apropriado desses estudos. Esse modelo é uma variante do modelo de treino por blocos com cargas concentradas de Verkhoshansky. Ele tem um período de acumulação, transformação e realização, se dividindo, né, dessa maneira e separando cada um deles a partir dos seguintes aspectos. O de acumulação é uma prevalecência de elevação de potencial técnico e motor. O de transformação é utilizar essa elevação de potencial transformando na preparação específica. E, por fim, a realização é a aplicação desse trabalho do treino através de exercícios competitivos e das próprias competições, né, das competições propriamente ditas. Bom, nesse slide de conclusão, a gente vai ver a distinção dos 3 modelos de treinamento de força, que são tratados pela literatura como modelo não periodizado, onde não existe a variação de intensidade e volume, o modelo de periodização linear, que segue o modelo clássico de diminuição progressiva de volume e com aumento concomitante de intensidade, e o modelo periodizado ondulado, que abrange outros modelos que possuem alterações flutuantes de volume e intensidade. Bom, tem uma série de variáveis que permitem que a gente periodize o treinamento de força. Dentre elas se destacam o tipo de ação muscular, isométrica, concêntrica ou excêntrica, a seleção de exercícios, o método de treino, a intensidade, ou seja, a porcentagem de carga máxima que vai ser utilizada no exercício, o volume, que pode ser atribuído ao número total de repetições, o intervalo, que são as pausas entre as séries, a velocidade de execução, que é fundamental para o direcionamento do treino de potência muscular, e a frequência, que é o número de sessões dentro de um determinado período. Para exemplificar, foi feito um estudo comparando o modelo periodizado linear com ondulado, realizado em exercícios com indivíduos com experiência de treinamento em pesos, com o objetivo de melhorar a força máxima. Em um segundo estudo, foi comparado os modelos de periodização linear ondulada e reversa linear, que deriva da periodização linear, ocorrendo uma redução de intensidade e aumento do volume no transcorrer do treinamento, ao contrário da linear comum, para a obtenção do aumento de resistência de força. Os resultados demonstraram que, apesar de ter sido feita a equalização dos volumes, o modelo ondulado proporcionou ganhos de força maiores, são superiores aos obtidos pelos modelos lineares. Apesar desse aumento de força máxima, os 2 modelos não proporcionaram ganhos, não proporcionaram uma alteração de ganhos na hipertrofia muscular. Foi concluído que o modelo de periodização ondulada causaria maior estresse neural, então estimularia uma melhor manifestação da força máxima quando comparado ao linear. Também se observa que um modelo de periodização reversa, comparado ao ondulado e linear, tem um aumento superior em relação à resistência de força, mas inferior em relação à força máxima. Esses resultados sugerem que o modelo de periodização reverso seja o mais recomendado para atletas de resistência, e já o linear e ondulado para atletas de força e potência. Bom, muito bem. Vai lá, Nanda. Posso? Tá, então já estou no esquema que eu sempre começo.
Primeira coisa, né? E aí, não sei se o Ricardo já apresentou, com certeza a Gabriela já, mas assim, sem câmera falta, né? A gente não enxerga vocês, né? Tem que ter, é um momento de interação, um momento da disciplina, é um momento de se expor. Teve algumas apresentações de seminário onde vocês deixaram as câmeras paradas, né? Assim, no mesmo momento, mas a gente ainda conseguia ver quem estava fazendo a apresentação. Mas sem câmera foi a primeira, né? Então, eu digo assim, espero que não se repita, né? Que faz diferença e é importante. Eu acho que ali a primeira fala, né, quando fala da periodização como um processo, né? Um processo de estruturação e de elaboração desse treinamento é algo que a gente tem que ter claro, né? Quando a gente pensa em periodização. Voltando para a apresentação, eu senti que o grupo se ateve muito aos modelos, às referências, aos modelos, aos autores dos modelos, às diferentes formas como os modelos trabalham a estruturação da periodização, mas senti falta da estruturação. Então, como que eu hoje, entendendo um pouquinho desse seminário e vendo esse seminário, eu me pergunto, como estruturar uma periodização? Eu acho que faltou tocar nisso, né? Faltou ali falar, né, de como tu pode organizar um macrociclo, um mesociclo, um microciclo e quais essas subdivisões dentro dessa minha organização. Então, assim, senti muita ênfase nos modelos e senti falta, né, de se falar das estruturas, né, de como montar essa estrutura, de como elaborar uma periodização, baseado em quê? E aí eu trago algumas considerações, assim, que eu vou fazer no sentido de um complemento, né? Assim, do que a gente tem que estar, né, em mente, né? Quando a gente vai pensar, antes de pensar em como eu vou estruturar, né? O que vai me nortear para mim estar montando essa minha periodização. Então, é previsão de desempenho. O que eu quero, aonde eu quero chegar, um objetivo claro, né? Então, eu tenho que entender, se for relacionado a modalidades esportivas, quais são as minhas competições? Quais são as minhas competições que eu vou dar ênfase? Quais as competições que eu vou utilizar como formas também de treinamento em microchoque, mas que elas não são as minhas competições prioritárias, né? E aí entender como são as características competitivas de esportes como futebol, de esportes de características individuais, como uma natação, como uma corrida, que eu posso estar priorizando algumas competições, e no futebol eu também posso estar hierarquizando importâncias, né, de desempenho em relação à minha equipe adversária, mas, assim, entender esse calendário esportivo passa a ser algo importante. Testes, avaliação, reavaliação. Se eu tenho claro um objetivo, se eu tenho claro, vou botar assim, um objetivo que eu consigo quantificar, entender quanto um atleta precisa correr, né? Que pace ele tem que estar correndo para desempenhar, vamos, um exemplo, uma prova de 10 quilômetros. Então, eu tenho esse objetivo claro e eu tenho uma quantificação de tempo. Vamos dizer assim, eu quero realizar uma prova de 10 quilômetros em 35 minutos. Né? Então, aonde eu estou com o meu atleta, com o meu aluno e aonde eu quero chegar, vai ser importante para nortear o meu planejamento. Então, assim, e nisso eu vou precisar ter avaliações e reavaliações. Eu vou precisar estar monitorando, então, essas variáveis de desempenho durante o meu processo. E também, com base nisso, eu vou conseguir estar organizando esse meu planejamento e também entender quais os meus orçamentos, as minhas ferramentas, né, que eu vou ter disponíveis, o que eu vou estar usando para estar avaliando, para estar monitorando o meu dia a dia, né, para que eu veja quais são os meus recursos, quais são os meus espaços físicos que eu tenho para planejamento. Se a gente for trazer, né, quais as variáveis que eu vou estar manipulando, e ali o Pedro trouxe ali no fim, voltando um pouquinho mais direcionado para o treinamento de força, mas a gente tem que pensar nessas variáveis de volume, intensidade, períodos de recuperação, tanto entre as séries como entre as sessões de treino, para qualquer modalidade, né? Seja o atleta de força, seja o atleta de velocidade, seja o atleta de resistência, né? Tu vai estar sempre tendo que ajustar essas relações entre volume, intensidade e recuperação. Entender qual é o meu rendimento máximo, né? Até onde eu quero chegar. E se for esportes que requerem não só da preparação física, mas também de preparações técnicas, táticas,
e psicológicas também que eu esteja entendendo, né, dentro dessa minha periodização anual, vamos supor, ou até mais longa, ciclos mais longos, é importante ter essas questões técnicas, né? Onde é que eu vou entrar com um treinamento mais e aí eu vou tirar um pouco do macrociclo anual e vou trazer para um grande ciclo, né? De repente, se a gente pensa na formação de um atleta desde a idade precoce, né? Desde lá de uma criança que iniciou a sua vida esportiva, isso também requer de uma periodização. Em que fase ele está com uma fase mais latente para melhorar aptidões físicas, aptidões técnicas, aptidões táticas, e entender um pouquinho também dessa questão do desenvolvimento motor e da fase de desenvolvimento da criança, e onde eu vou encaixar, né, mais treinamentos voltados para uma ou para outra, também passa a fazer parte também da periodização. Às vezes a gente vem, às vezes, com aquele pensamento da periodização anual, né? E ela pode ter ciclos mais longos, né? Pode ter o ciclo olímpico e pode ter ciclos ainda mais longos, como uma vida, né? De um atleta esportista que vai começar lá com 6, 8 anos e vai chegar ao alto desempenho. E eu acho que tanto quando a gente pensa na questão de volume e intensidade, tem que pensar, né, que a gente precisa pensar em períodos, né, quando a gente vai estruturar tudo isso, onde eu vou ter que pensar nas cargas de adaptação das variáveis físicas que eu quero melhorar, mas eu também vou ter que pensar que horas eu vou ter que trabalhar com cargas de manutenção dessas capacidades físicas para dar mais ênfase para outras coisas que também vão ser importantes dentro dessa estrutura, dessa melhora, se a gente vai pensar numa situação de desempenho. Então, lá que, né, a gente fala do treino, né? Então, assim, precisar pensar em cargas de melhora, que eu busco adaptações, que eu viso adaptações, mas outras variáveis e outras valências físicas eu posso estar trabalhando em momentos buscando adaptações, mas sem esquecer que eu também preciso trabalhar com cargas de manutenção para variáveis, né, para valências físicas, para que eu não tenha o treino e logo a seguir um destreino, porque eu coloquei uma outra valência física em prioridade, né, num determinado outro momento. Acho que o Tarta agora complementa. Eu separei algumas figuras, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho ali, as estruturações, macrociclo, microciclo, talvez uma abordagem mais geral e depois a gente vai fazendo um ping-pong. Pode ser, Ananda. Não, mas tu complementou muita coisa, meu Deus, eu nem sei se eu tenho tanto para dizer, mas eu só queria dar também uma análise, parabenizar o grupo, porque eles ficaram nessa... Quando a gente fala de periodização, e vocês pegam minhas aulas de semestres anteriores, é um assunto que eu, ao longo dos anos, fui achando uma maneira que desse uma informação geral, mas sem ser muito acadêmico, assim, nesse detalhamento, porque eu acabava vendo que muita coisa já não era mais usada atualmente, e muita coisa também não tinha uma base científica. Então, até eu vi que os alunos tentaram informar algumas coisas. Na verdade, o Navarro pegou um trabalho do Issurin, o Issurin se baseou no Vergochansky, e teve muita... Ali teve... Como não era uma produção científica sistematizada, né? Tinha também o esquema da moda também, né? Se vendia os modelos de treino e teve repercussão, inclusive econômica, porque isso mexia com grupos de treinamento que depois vendiam isso para grandes corporações que tinham uma função política, como os alunos comentaram ali, a questão política da Guerra Fria, por exemplo, e não só isso, né? Os governos usavam, o Brasil tentou até fazer um pouco isso como uma estratégia também internacional. Então o pessoal dizia, eu não quero estádio, eu quero hospital, né? E tinha toda uma questão política também por trás para bater numa questão de governo. E o governo não estava pensando exatamente só na qualidade de estádio, né? Além dos problemas de corrupção, que eu nem vou entrar nos valores nessa questão, mas também tinha uma questão de política internacional ali no meio. Então isso envolve muito dinheiro, são grandes corporações mundiais que estão envolvidas nisso. Então tem muito problema ali cientificamente. Os alunos passaram muita informação, só que eu senti essa dificuldade. Se tivessem pego o meu material, é como agora que a gente vai fazer com a Ananda, uma sistematização, uma simplificação disso para coisas práticas, né?
Está aqui o Lourenço, está aqui o Ricardo, a Gabriela, estão nos escutando. Tem que ter alguma coisa prática, porque se sair listando todos aqueles modelos lá que eram feitos, alguns há 30 anos atrás, outros mais anteriormente, a gente não consegue depois operacionalizar eles, né? Esse é um grande problema. Então, pela questão de tempo, a gente foi simplificando e a Nanda já fez bastante sínteses importantes de como usar esse conteúdo da periodização para o assunto. Eu queria só reforçar que a periodização é um aspecto obrigatório do treinamento, né? Então, os alunos meio que deram conceitos gerais, trouxeram algumas situações ali de comparação, mas eu queria só dar uma simplificação sobre isso. Dizer para vocês, gente, que, por exemplo, quando se discute sobre treinamentos lineares e periodizados, é uma discussão que a ciência aceita em tal modo, porque funciona. Geralmente são estudos que não passam de 4 meses, tá? Na maioria das vezes, tá? Esses estudos mais controlados. E aí é um mundo muito restrito, né? Tu vai pegar um aluno e treinar por 4 meses de modo linear, para começar, gente, é meio que um absurdo, embora aconteça muito isso, tá? Aconteça ainda muito na realidade. Mas hoje, pelo que se sabe da ciência, gente, fora toda aquela discussão se era no mundo real do Matveev, com o modelo russo, soviético, hoje, gente, não se treina mais de modo linear. Essa ideia de aumentar a carga ad infinito é uma obviedade que não tem sentido. Se diga que não tem sentido isso, tá? É óbvio que tu vai oscilar. Se tu não oscilar, teu corpo vai oscilar. Eu digo para os alunos, quem está na prática sabe como é que é. Aqui, nos espaços onde não se periodiza direito, que tu vê que é o aluno que é aquele que vai sempre dar carga, né? Tu nunca viu ele pensar em diminuir carga. A gente falou isso no início do semestre. É um sinal de que esse cara não está periodizando minimamente a coisa. E, obviamente, o que vai acontecer com esse cara? Daqui a pouco ele vai dizer, baixei a carga porque lesionei, baixei a carga porque está me doendo muito o peito, baixei a carga porque está me doendo a coluna. Claro, tu não periodizou, tu fez Forrest Gump, como a gente brinca lá com a Nanda com os corredores. Os caras saíram para correr, botaram um bonezinho e virou uma religião. Se encontram lá, Forrest Gump mesmo. E a gente acha que é brincadeira, mas é isso mesmo. Os caras saem para correr e deu, né? Nem alongar, porque alongar já parece que os caras se olham para o lado, assim, tipo, será que alguém vai me ver? Porque parece que é uma vergonha, né? É uns absurdos, assim, né? E aí, o que acontece? Claro, o corpo vai gritar. Daqui a pouco vai lá uma lesão crônica. Aquele dor no joelho que está há meses, o joelho está avisando que tu está fazendo porcaria, tu está fazendo coisa errada. O cara, igual, não... Então tá, vira lá uma artrose. E aí deu. A gente sabe que para recuperar isso, muitas vezes é só cirurgia. E aí já foi. Aí só começa a fazer exercício aquático, só coisa regenerativa, né? Ou botar aquela substância louca lá de tubarão, não sei o que, aquelas viagens lá, canela de velho e por aí vai, né? E não adianta, a gente sabe como é que é, não adianta esses processos. Então, aí tem uma coisa essencial, os caras não periodizaram. É uma obviedade, gente, mas é muito difícil em alguns lugares implementar isso. Então, a gente tem que lembrar. Então, essa coisa de carga linear, essa discussão muitas vezes serve para o pesquisador, para alguns locais, assim, mas no mundo real, gente, não se tem dúvida de que tem que se oscilar as coisas. A gente tem que pensar nelas, não o corpo só nos indicar. Claro que o corpo vai nos dizer, o que a gente falou com a Nanda, por exemplo, sobre a variabilidade. A gente enxerga com a variabilidade, a gente escuta a percepção deles, a gente joga um trimpe, a gente percebe o estado de humor, porque é um outro sinal também de overheating, né? Tudo isso a gente vai jogar para ajustar essas curvas, mas a gente tem que garantir que elas tenham, a gente tem que racionalizar elas antes. E aí entra a periodização, transformar o tempo em períodos. E, bom, e agora eu já passo a bola para a Nanda para ver se ela já dá algumas dicas também. Por exemplo, a ideia de macro, meso, micro, é uma coisa muito básica, mas se a gente tem isso claro, já nos ajuda a pensar, né, Nanda? Tu me permite compartilhar, Tarta, por favor. Espera aí. A palavra é difícil, essa não dá para falar quando estiver bêbado, né? A gente compartilhamento, acho que seria. Vai lá, tá, liberar. É que nem especificidade. Eu trago, então, essa imagem aqui, né? Então, para a gente estar pensando... Eu só vou diminuir aqui, vamos ver se eu consigo.
para a gente estar pensando nessas estruturas, então, como algo que a gente pode pensar, né, nessa periodização em ciclos mais longos, né? Então, é uma preparação a longo prazo, e aqui a gente poderia estar colocando essa situação que eu tinha colocado antes do atleta na sua formação, desde a sua formação até o alto rendimento, e aí aqui a gente vai pensar naquilo, né, do conhecimento das fases do desenvolvimento motor, aonde que eu vou entrar com uma preparação, quais são as fases mais latentes, né, para melhorar determinadas aptidões físicas, velocidade, força, flexibilidade, quais as características do desporto que eu vou estar trabalhando para que eu possa estar, né, organizando, né, e estruturando esse processo, né? O ciclo olímpico, a gente pensaria naquele ciclo de 4 em 4 anos, que seria o tempo das Olimpíadas, mas, de repente, eu posso pensar num ciclo olímpico como de 8, na qual eu, de repente, tenho um atleta na qual, no primeiro ciclo olímpico, eu vou estar com ele numa fase na qual ele talvez não se faça tão competitivo, para num próximo ciclo olímpico eu conseguir ter, né, essa capacidade de botar ele como atleta de ponta, né? Então, eu poderia pensar, são estruturas que vão oscilar do tempo das Olimpíadas de 4 anos, mas tu poderia estar subdividindo-os em 2, né, em 2, 4 anos, e pensar como o 8 anos lá na minha frente. O ciclo anual, que então seria essa estrutura que a gente normalmente, mesmo para uma preparação a longo prazo e para um ciclo olímpico, eu tenho uma estruturação do que vai acontecer ao longo de um tempo mais amplo, mas eu vou acabar, né, pontuando mais, né, e atuando mais diretamente sobre esse ciclo anual. Então, na qual eu vou dividir em meses, em semanas, e em blocos, né, que podem durar 2 a 3 meses, e aí eu acho que é importante também o conhecimento teórico das variáveis físicas e fisiológicas dos períodos de adaptação, porque lá vamos pensar no treinamento de força, né? A gente mostrou ali que até 8 semanas a melhora do desempenho de força está mais relacionado a adaptações neurais. As adaptações mais estruturais vão estar lá acontecendo no entorno de 12 semanas, né? Então, onde eu vou conseguir já reavaliar e entender que teve uma hipertrofia, né? E respostas mais estruturais, se esse for o meu objetivo. Adianta eu criar né, uma situação de 4 semanas para melhorar uma variável de hipertrofia e depois vou trabalhar a manutenção, então entender o tempo de adaptações dessas minhas variáveis físicas e fisiológicas que eu quero melhorar, vai ser importante, então, para mim estar dividindo e subdividindo, né, as situações dos macrociclos na qual eu vou dar mais ênfase. De repente, eu posso dividir o ano, né, 12 meses em blocos de 3, com mais ênfase para algumas variáveis físicas, né, ou 4, ou, né, vai depender muito do objetivo, claro, que tu possa ter. O mesociclo, normalmente, a gente vai estar relacionado ao mês, então, aquele planejamento que vai estar ali em torno de 4 a 5 semanas. O microciclo normalmente, a gente acaba trabalhando, quando a gente pensa em estruturação, né, em periodização, com o calendário, porque é o que rege a nossa vida, e isso até foi discutido no Congresso, né, porque se colocou numa das palestras que o ideal seria um microciclo de 10 dias, e com períodos, com dois períodos de descanso, ou então uma sessão de uma tarde de descanso e um treino de manhã e um dia inteiro de descanso. E numa conversa informal ali com o BRL, a gente estava conversando assim, como vai dizer para o atleta e para o aluno que no domingo ele tem que treinar, né? Então, daqui a pouco ele já treinou, então tem coisas que são às vezes mais fortes, né? Essa estrutura semanal, ela nos norteia, ela nos rege, todo mundo descansa, eu também quero descansar no domingo. Não quer dizer que tu não possa estruturar diferente, mas normalmente o microciclo está relacionado ao período semanal. E a sessão, né, aquela sessão única na qual eu vou periodizar o meu dia, né, o meu dia de treino. Hoje, quinta-feira, o treino vai ser esse, e eu vou precisar entender que para aquele objetivo final eu vou precisar ter todos, né, essa hierarquia alinhada, né? Eu vou precisar ter um ciclo anual que me norteie para o meu objetivo, um macrociclo que me norteie para o meu objetivo, um mesociclo que me norteie para o meu objetivo, um microciclo e uma sessão, né? E claro que tudo isso com uma
uma organização. Passo para ti, Tarta, e eu vou depois falar um pouquinho, trouxe umas imagens de microciclo ali, estruturas de microciclo e mesociclo. Lorenzo, por favor. Nanda, o que seria a ponta da pirâmide? Agora fugiu. Ali tá colocado RD, né? como resultado desportivo. O objetivo, vamos pensar, né? Porque nem tudo vai ser o atleta, né? Pode ser... o Cru diz, né? É uma fala dele, né? Que para o não atleta, o verão é o resultado, né? É botar o biquíni, é botar a sunga, né? O resultado estético, né? Então, e muitas vezes a gente que está trabalhando na prática sabe que isso é uma verdade, de repente, para uma menina que vai na academia. Então, qual vai ser o teu resultado, né? Qual vai ser o teu objetivo? Isso é algo claro. Ali ele coloca como resultado desportivo, mas eu seria alcançar o objetivo final, seja ele qual for. A figura ali me chamou a atenção também. Eu olhei ela e disse, não, tem que ter um sentido lógico temporal, né? Mas não tem. Na verdade, é o todo ali. Mas, por um lado, também nos ajuda a pensar sobre essa questão das decisões na montagem da periodização, né? É como se a gente fechasse um ciclo das coisas. Por exemplo, a dica que eu dou na montagem de periodização, agora eu vou fazer um resuminho bem rápido assim, de estratégias para uma montagem que tenha um sentido e que seja geral, qualquer um possa usar para pensar ou em organizar seu tempo. Tá? A Nanda depois vai dar vários exemplos de distribuições, de cargas que vão estar no meio desse raciocínio todo. Mas vamos dizer que a gente tem uma folha em branco, que é a coisa mais difícil, é fazer a primeira periodização, quando a gente tem menos experiência, né, e tal. Uma coisa importante, a Nanda já comentou, é ter muitas informações, ter as informações do aluno, saber o que ele quer exatamente, o que tu tem disponível, quais são os espaços, e saber da teoria, saber o que treinar, né? Saber sobre os métodos. É um pouco o que a gente vem trabalhando na disciplina, né? E também ter, claro, todos os princípios, ou seja, toda aquela eu disse que era bola de neve, né? A gente começa sabendo as coisas bem básicas, depois sabendo os princípios, depois sabendo os métodos, e agora a gente tem que jogar tudo isso nessa decisão temporal do que fazer na periodização. O que acontece? Ali na figura da Nanda é legal, porque a primeira questão que a gente tem que resolver é saber assim, ó, no meu macrociclo, tá? O que eu quero com esse aluno? Ali tem o maior exercício de quiromância que a gente diz, né? Onde, o que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses ou 1 ano, dependendo do que a gente organizar como macrociclo. Eu gosto de usar muito 6 meses, tá? Só porque, logicamente, para mim, se usa bastante, mas às vezes o espaço onde eu vou trabalhar pode ser outro, tá? Mas tem que ser o macrociclo, tem que ser o grande ciclo de grandes adaptações, de coisas que são fundamentais no que eu quero. Aí vem o que a Nanda falou, pode ser sempre a cada verão, e então o macrociclo é 1 ano mesmo, porque tem que aparecer ali grandes adaptações que vou conseguir observar ali também, tá? Não só ali, mas ali é muito importante. Tá, ok, então eu usei 6 meses, no caso. Então, isso é a quiromância. Com o tempo, eu vou melhorar até o que eu quero como objetivo. No início, eu vou dizer, eu quero que diminua a gordura, que aumente um pouco massa muscular e aptidão cardiorrespiratória. Ok. A partir desse grande objetivo do macro, eu vou começando aí que foge um pouco a ideia. Eu não vou para a sessão, porque o que acontece? Segunda-feira eu tenho que começar a dar minhas aulas, mas eu não posso pensar só no, ok, vou periodizar, o que eu faço segunda, o que eu faço na quarta, o que eu faço na sexta, né? Fazer isso até não é difícil. A gente com as informações que a gente tem do aluno, a gente mais ou menos sabe o que pode fazer. O problema é que desse jeito a gente perde a organização de médio e longo prazo do treino. Porque, então na outra semana, o que eu vou fazer? Tá, essas coisas são difíceis de estruturar. Daqui a pouco eu estou fazendo uma quiromância sem uma organização lógica formal, né? Qual é a dica boa que a teoria do treinamento nos ensina sobre periodização? É eu tomar aquela decisão do macrociclo, onde eu quero chegar lá, e aí eu vou começar, como diria o nosso grande mestre, né, Nando, o Jack Stripador, vamos por partes. Né? Então, eu tenho um macrociclo, do macrociclo, o que eu tenho? Eu tenho o meso. Mas antes do meso, eu tenho uma coisa intermediária que eu chamo de períodos.
Tá? Então, eu tenho o meu grande macro, que no caso eu decidi que é 6 meses, mas vou ter períodos. Quais são esses períodos? É isso que eu senti falta na aula hoje, que não tinha esses termos. Mas eu tenho geralmente uma coisa que a gente falou muito, né, Nanda, nas aulas, um período de base geral, um período mais de base específica. Alguns chamam de preparatório geral, preparatório específico. Eu gosto de chamar de base geral, base específica. Mas é algo mais geral, algo mais específico. Vou ter que estruturar ali 2 períodos. Só que não é só isso, porque eu tenho 6 meses. Tenho também um outro período lá, né? Então, tenho geral, tenho específico e tenho o competitivo, que, como a Nanda falou já, né, não precisa ser só uma competição em si, porque eu posso querer treinar outras coisas, saúde, escola, adaptações coordenativas, o que for. Eu vou deixar o termo, a gente deixa na disciplina aqui o termo competitivo só por uma questão histórica, porque ele foi muito montado lá para aquela coisa lá do alto rendimento. Mas não é isso. O sentido do período competitivo é o período onde eu vou observar e vou analisar detalhadamente se eu atingir os principais objetivos do macrociclo. Então, poderia ser chamado como um período de avaliação. Tá? A avaliação pode ser também o jogo, aí que está o contrário. Vamos voltar para o alto rendimento. Claro que, obviamente, o resultado tem que fazer parte da avaliação. Não pode ser só ela, mas é óbvio que eu tenho que considerar ela. Então, tá? Tem a ver com isso. E tem uma quarta fase, mais geral, assim, que é um período de transição, que é quando termina o macrociclo principal ali, digamos, de treinamento, de resultados, e eu tenho uma recuperação. Esse nome que se dá é um período de transição, que dura geralmente menos de um mês. Tá? Dura 20 dias, 2 semanas, dependendo se for os caras de muito alto nível, às vezes a gente sabe que tem 1 semana, então gira entre 1 e 3 semanas, para dar uma zona mais comum desse período, tá? De transição. Tá? Onde tem que ter mesmo uma espécie de um destreinamento, vai depender do tipo de atleta, do nível de treino que tu está dando, mas ali tem que aparecer tem que ter muito regenerativo, etc. Ok, definir os grandes objetivos para cada período. Agora eu vou acabei para o nível compartilhando aqui. inferior. Vocês estão escutando o professor Tartaruga? Não, eu acho que ele travou. Tá. Eu vou trazer, então... Vai lá, Nanda, vai lá. Pois é, eu acho. Agora foi. Agora voltou. Foi. Que a gente falou, né? Então, começar com trabalhos mais gerais e depois se direcionar para os trabalhos mais específicos. Então, observe que nos dois, né, aqui nas 2 divisões, né, nos 2 períodos, que aqui ele chamou de primeiro e segundo macrociclo, eu tenho uma fase de preparação geral, eu tenho uma etapa de preparação especial, onde eu vou me voltar mais para as características, né, específicas dos gestos esportivos, da modalidade esportiva, do treino mais tático, um período competitivo, né, se aqui a gente estivesse falando de esporte, e um período de transição. Aqui, como ele pensou no macrociclo, né, de 12 meses, observe que o período de transição só acontece aqui no final, né, nesse período aqui do 12. Mas, dependendo da intensidade que eu tiver em cada um desses períodos, eu poderia estar colocando esse período de transição ao final desse primeiro meso aqui, desse primeiro macro, e também aqui, né? Claro que daí, dependendo da intensidade, eu posso estar trabalhando com períodos aqui, se a gente for pensar isso aqui como meses, aqui nós temos 1 mês de período de transição, aqui eu poderia estar colocando 2 semanas ao final de cada um, né, dos meus macrociclos, né? Então, essa questão de pensar do geral específico, né, de uma preparação mais base, na qual eu vou melhorar os meus componentes de aptidão, para depois direcionar esses componentes de aptidão para uma capacidade, né, para uma prescrição mais voltada para a preparação especial, então um período mais preparatório, e aí cada modalidade esportiva vai ter as suas especificidades, né, mais gestos esportivos, mais capacidade de força, mais de resistência, mais de velocidade e as suas particularidades.
Ô, Ananda, deixa compartilhado até, eu acho que tá até legal ali, que eu posso ir usando também como um outro, com alguma coisa mais visual também para os alunos. Então, eu parei ali explicando que então eu posso definir os períodos, né? Que aqui no caso tem ali nomes de etapa, período e tal, né? Dentro desse período aí, a dica que eu dou é dar nomes assim estruturais que cada autor usa de uma forma, né? Aqui vocês já viram que variou um monte os termos em relação ao que eu usei, né? E cada autor usa um pouco diferente. Então, aqui na disciplina a gente vai tentar sempre guiar por esses termos que eu estou usando, né? Então, por exemplo, cada período vai ser depois definido por alguns mesociclos, tá? Que no caso aqui podem ser essa numeração aqui, não tenho certeza se é, mas acho que é, né? Geralmente a gente usa o mesociclo como um mês. Pode variar também, pode ser 15 dias, pode ser um pouco menos, um pouco mais, tudo bem. Tá? Eu vou trazer para uma figura do mês agora, eu só vou descompartilhar para rodar e trazer para uma figura vai que a gente compartilhando aí o que tu quiser, que vai ilustrando o que eu vou falando. A gente é super organizado aqui. Funciona, funciona. Aí, assim, ó, então a gente tem ali os mesociclos. Aí, qual é a dica que eu dou? Seguindo o raciocínio do Jack Stripador, definimos o macrociclo, o que eu quero ao longo do tempo, que com o tempo eu vou definindo melhor, porque a experiência, o conhecimento com o aluno vai me dando até definições. Olha, eu acho que eu consigo chegar numa adaptação de tempo de prova de 10 segundos para esse novo macrociclo. Eu consigo definir, talvez, arrancadas que melhorem tal tempo nos tiros tais, nos testes tais. Tudo isso eu vou, com o tempo, vou melhorando. Mas, depois que eu defini esse macrociclo, eu defino objetivos que são sempre bem claros, bem factuais, passíveis de avaliação para cada período, né? Como eu comentei antes. Então, eu quero, para o período geral, melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória, para o específico, eu vou melhorar a força rápida, e no geral lá eu deixo a força máxima, por exemplo, que vai ser uma preparação para chegar na força rápida. Ok, definir essas coisas. Aí o próximo passo é ver em cada período como eu vou definir os mesociclos. Então eu vou ter geralmente mesociclos que duram de 2 a 3 meses, se o meu macro é de 6 meses. Se for um pouco maior, isso pode variar um pouquinho, tá? Mas geralmente é de 2 a 4 meses cada período, tá? E aí, para cada mesociclo, eu vou definir também um subobjetivo. E aí que entra o mistério. Eu começo a já pensar não só lá no fim, eu começo a pensar também nas coisas que vão me dar base para os objetivos intermediários. Então, por exemplo, na base geral, eu disse que ia melhorar a aptidão cardiorrespiratória e força máxima. Como é que eu vou dividir aqueles 2, 4 meses? Vou trabalhar com os dois juntos? Ok, aí eu sei que pode ter até uma concorrência ali, pode ter algum efeito adverso e tal. Daqui a pouco eu defino, não, eu vou começar mais forte num deles. Isso eu vou tomando as decisões e a periodização vai me ajudando a listar. Eu vou querer para o mês 1, mês 2, melhorar a aptidão cardiorrespiratória, com um método mais contínuo, e depois com um método um pouquinho mais intensivo, contínuo e intensivo. No primeiro lá, extensivo, né? Contínuo extensivo, e depois o contínuo intensivo. Ok? Definir essas coisas para cada mês. E vou fechar esses 2 a 4 meses que tenham um sentido lógico com o meu nível superior imediato, que agora não é mais lá o objetivo fim do macrociclo, e sim o objetivo daquele período. Aqui que está o mistério da coisa. Depois que eu definir todos os mesociclos, tá, para cada período onde ele está colocado, eu vou para o nível inferior. Vou para os microciclos. Os microciclos nós definimos geralmente como uma semana, para facilitar um pouco, e tem uma estrutura social que nos ajuda a organizar isso, tá? São semanas de cargas que eu vou dar, que somadas vão me dar aquele mesociclo. E aí vou entrar na história do Jack Stripador. Vou definir objetivos de cada microciclo, pensando de como eu vou organizar esses 4 microciclos para atingir o objetivo daquele meso. Né? E aí, o que acontece? Conforme eu estou chegando perto da sessão, eu vou tornando os objetivos mais factuais. Porque até agora a gente está fazendo um exercício de periodização que é um pouco teórica. A gente não está na realidade do treino do aluno.
né? Talvez algum objetivo que a gente vá ver mesmo na avaliação, mas o treino em si não está ali. Agora, conforme a gente vai chegando nos microciclos e sessões, eu tenho que dar objetivos que vão me ajudar a tomar a decisão do treino que vai ter naquele microciclo. Então, por exemplo, eu quero treinar método contínuo extensivo. Eu sei que é entre 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Não lembro bem se é por aí, mas digamos que é. Tá? O que eu vou fazer? Vou traçar estratégias. Na primeira semana, vou trabalhar mais entre 50% a 55% da frequência cardíaca com volumes tais, que pode ser tempo ou distância. Aí, de novo, vai entrar as informações do que eu estou treinando. Aí vem o conhecimento do treinador sobre aquilo que está fazendo. Eu vou usar mais mini-jogos com distâncias, com o tamanho do mini-jogo um pouco maior, que eu sei que eu não faço tanta mudança de direção, ou com mais jogadores na oposição, que eu sei que me dá uma ideia de volume ou intensidade maior ou menor. Tudo isso eu vou dar algumas dicas para cada microciclo, cada semana, de forma que seja estruturada e que tenha relação com o nível superior, que agora é o mesociclo. Né? Ah, professor, mas eu não posso esquecer do objetivo final. Sim, aqui está um grande segredo do treinamento físico. É pensar que o Nélio Moura, grandes treinadores dizem, é pensar também em matar um leão de cada dia. E aqui está um segredo, que é uma obviedade também, depois que a gente pensa, mas que pouca gente também consegue entender se não passa por essa periodização, por esses princípios do treinamento forte. Que é assim, é estruturar as coisas de base para eu poder chegar mais longe. Né? Eu gosto de fazer uma analogia que é com o mundo que eu vivi muito nos últimos anos, que é na formação acadêmica, que tem a ver com outra coisa, mas eu acho que na vida tem muita coisa de treinamento e os alunos que fazem até são ajudados sobre isso. Né? Por exemplo, eu tenho, na nossa formação acadêmica de pesquisador, né, quando eu era, como vocês ali, da iniciação científica, eu era aluno de graduação, eu me lembro que eu queria ter trabalho, organizar artigos, trabalhos que eu pudesse apresentar em congresso, por exemplo. E eu queria ter os dados rápidos para poder escrever e poder publicar. E a gente queria resultados rápidos, né? Porque o nosso fim ali era a produção acadêmica, né? A divulgação do conhecimento científico e tal. O que acontecia? Eu sabia que a médio e longo prazo eu precisava aprender inglês. E aí que vem a questão. O aluno que não tem a luz alta, que não pensa de forma a médio e longo prazo, diz, eu não vou perder tempo. Aquelas aulas de inglês me tiram tempo, eu tenho que me deslocar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que gastar, eu tenho outros objetivos, que às vezes é financeiro. Não dá. Só que o que acontece? Quando chega lá numa seleção de mestrado, ou quando eu preciso fazer artigos com maior peso científico, me falta fôlego, porque eu não me preparei na base, digamos assim. Né? Eu não perdi aquele tempo para matar aquele leão daquele dia, que não tinha muito a ver com o objetivo que eu precisava ali na hora, diretamente. Eu conseguia dar uma enganada. Hoje vocês têm os tradutores, a gente nem tinha isso, né? A gente tinha um dicionário mesmo e ia fazendo a coisa quixotesca ali. Vocês têm ferramentas que ainda nos fazem mais ainda pensar o seguinte, não, para que isso? Vou lá no Google Translator, vou ali, resolvo a coisa. Tudo bem, mas daqui a pouco tu não vai ter aquela base. Aí o cara é doutorando e precisa ir para um estágio sênior, um estágio sanduíche, que a gente chama. E é uma chance de uma vida, né, gente? A minha vez que eu fui para a Europa, a primeira vez foi com uma bolsa pública, porque eu ia pago com dinheiro público para poder viajar, mas eu tinha que ter o idioma feito. E aí que eu vi, tem aluno meu já, não vou dar nome aqui para não, né, mas teve aluno doutorando meu que perdeu essa bolsa porque não estudou inglês. Né? Tava lá, estava tudo pronto, tinha a relação já internacional, o laboratório no exterior estava esperando, tinha um dinheiro para se manter por 6 meses até 1 ano, uma experiência de vida, então, inigualável, com a chance de conhecer um laboratório, um centro de pesquisa internacional, não conseguiu porque não se preparou. A teoria do treinamento vai indicar essas coisas, os déficits que eu tenho, né? Eu tenho déficit de flexibilidade, não adianta, essas coisas, mas eu tenho que resolver o problema agora. Tudo bem, mas se tu não conseguir pensar em umas coisas de base que vão te ajudar mais à frente, tu não vai conseguir ter níveis de ganhos também de alto nível, vamos chamar assim, de excelência, digamos. E aqui a excelência, claro, eu tenho que fazer um parênteses, né? Eu estou falando de novo, me puxando, escorregando para o lado do rendimento. Mas nós aqui estamos falando de saúde também. Né? Não adianta, a gente tem que... mas professor, o que eu vou fazer treino de força para fortalecer, para evitar lesão? Eu sou corredor, meu negócio é correr.
né? A gente comentou outro dia, tem um amigo meu lá, que é um médico cardiologista de Rovereto, na Itália, ele tem o tempo de prova de uma maratona de 2 horas, né? De 2 horas e 45, que não é pouca coisa, é um cara que treina para fazer esse tempo, e ele nunca tinha feito outro tipo de treino que não fosse só correr. Eu disse, não, mas tu é louco, não é possível, é um grego, né? Uma figura, o Spiros. E aí, disse, não, cara, tu vai fazer alguma... Não, mas essas coisas, o negócio é treinar. Eu tô aqui, ó, maratona de Nova York, já consegui tempo, eu consegui, né, a Nanda sabe, esse esquema da corrida, pô, ir para aquelas grandes maratonas, é um fato, né? Peguei os artigos, mostrei para ele, inclusive artigo nosso, né, que tinha lá o tal do Pilates. Ele aceitou a proposta, botei até ele meio em desafio. Ele fez o Pilates, nunca tinha feito nada, melhorou o tempo de prova nos 8 minutos, assim, no mínimo. E ele se sentiu muito melhor. Ele disse, meu Deus do céu, cara, começou a diminuir dor, eu comecei a me sentir mais estável para fazer até os longão, aquelas coisas que a gente sabe, de gente que tem um déficit muito grande em algumas coisas, e tu bota lá um estímulo e dá uma ajudada, né? De novo, não é que vai mudar toda a corrida, mas para um cara que nunca treinou aquilo, acabou ajudando bastante, como a gente já tinha mostrado até, não só nós, mas alguns outros trabalhos, com a coisa do Pilates mesmo, melhorou a economia, no nosso estudo, né? Melhorou a economia, melhorou o desempenho e mudou padrões de ativação, né? Economia metabólica, né? Que é um determinante de desempenho. O meu amigo lá foi fazer, mudou isso. De novo, o que eu tenho que fazer? Ele teve que perder tempo um pouquinho, ou atrapalhar um pouquinho a vida dele ali naqueles meses que ele treinou Pilates. Mas, de novo, pensando alto, né? Como a gente diz, tendo a luz alta, enxergando mais à frente, não só aqui na próxima semana, mas pensando onde eu quero chegar em maior nível. Tá? Então, essa é uma dica. E conforme eu vou chegando na sessão, aí quando eu vou ter a periodização, eu tenho que organizar cada semana. O que muitos treinadores fazem? A última dica que eu dou também, porque eu já estou falando demais. Mas assim, ó, por exemplo, tendo essa estrutura até o microciclo, sabendo bem o que eu quero em cada microciclo, eu parar por aí e depois, aí sim, indo para a realidade do treino. O que eu vou fazer? A cada semana eu vou estruturar os treinos daquela semana. Mas eu não vou estruturar da cabeça minha, eu vou lá na periodização, naquilo que eu montei de objetivos, para saber, olha, essa semana eu tenho que trabalhar mais ou menos daqui para cá. Esse cara fez o quê? Fez aquilo. E como é que ele está indo? Ah, não, com a variabilidade lá da Ananda, eu vi que ele está um pouco cansado mais do que eu esperava, está passando por alguma coisa pessoal ou ele está sentindo muito. E aí que vou ajustar a carga, mas vou ajustar em cima do raciocínio que eu tenho. Então tá, vamos mudar um pouco a curva, mas não fazer como muitos fazem. Ah, essa periodização varia, a gente nunca sabe. Claro, não é exata, mas não é por isso que eu vou esquecer e agora eu vou fazer cada dia, eu vou lá e faço o que eu bem entendo. Né? Como ainda se faz muito na nossa área. E é por isso que os resultados não são otimizados, mesmo no campo da saúde. Porque na saúde, com a periodização, a gente consegue treinar em zonas de segurança otimizadas, né? Com adaptações otimizadas para a saúde. Não significa que é o mais, mas eu vou trabalhar em zonas que eu sei que vou ter menos risco de lesão. A Ananda vive esse dilema mesmo com os corredores, direto. Os caras começam a correr, e tem que achar estratégias que façam ele permanecer por mais tempo com menos lesão também. Ele consiga atingir objetivos, mas sem aquela loucura. Então, é uma estratégia pesada ali de convencimento e ajuste de treinos que possam ajudar ele a fazer por muitos anos sem tanto risco de lesão, né? Como é um grande problema no caso. Essa questão da lesão, tanto pro corredor, que a gente vê como uma realidade da prática, mas para o idoso, né? Porque o idoso normalmente já vem com às vezes, né, muscular, ósteos, né, a artrose, as artrites. Então, assim, né, tu trabalhar nessa zona de otimizar adaptações e evitar lesões passa a ser importante para o componente da continuidade, né, que a gente lá viu no início né, quando a gente falou lá das bases do treinamento, que passa a ser um diferencial, né, porque aquele aluno que vai treinar um mês e vai parar provavelmente no fim do ano todos aqueles teus objetivos finais não foram alcançados. Eu acho que uma das coisas da fala do Tartaruga, que é a questão dos ajustes, né? Porque parece que esses ajustes eles vão se fazer necessários, e parece que porque eu tenho que fazer ajustes, todo aquele planejamento cai por terra, né? E na realidade é o contrário. Eu não perco o meu objetivo, eu faço ajustes nas sessões para manter o objetivo. Talvez o nível de desempenho que eu esperava
quando eu preparei, fosse 1, e talvez eu não atinja ele, talvez ele fique um pouco aquém daquilo. E eu preciso fazer ajustes porque aconteceu algo externo, mas isso não implica em não respeitar o meu planejamento, né? E sim realmente na palavra, ajustes, né? E não reorganizar o planejamento a cada vez que eu precise fazer um ajuste. Caso seja um ajuste muito grande, uma lesão, uma situação, né, de uma fratura, aí sim, né, talvez tu tenha que botar abaixo aquele planejamento estruturado do início, de uma base de preparação geral, mas se não, o ajuste se dá ali muito mais na sessão ou até num microciclo do que lá no meu meso, no meu período, no meu planejamento anual. E acho que se pensar a periodização de cima para baixo, e eu só vou trazer o de cima para baixo ou de baixo para cima, conforme a gente vai botar essa pirâmide, né? Se ela vai ser uma pirâmide ou se ela vai ser uma pirâmide invertida. Então, eu tenho lá o que rege o meu objetivo máximo, se a gente for pensar lá no que o Lourenço perguntou, o que é aquele cume da pirâmide, e aí sendo ele o meu objetivo, e a partir daquele objetivo eu volto para a minha base, né? E aí eu vou estruturar em quantos, né, em quantos períodos eu vou dividir, né, então esse meu ano, em quantos mesos eu vou ter, né, posso ter um meso 12 meses, posso ter 6, o que eu vou a cada mês dar ênfase, quais são as adaptações que eu quero, quanto tempo demora aquela adaptação para acontecer, para que eu consiga entender, né, se eu conseguir atingir os meus objetivos, para depois pensar no microciclo, se eu vou ter um microciclo mais geral, vou ter um microciclo mais de mais intensidade, onde eu vou trabalhar mais intensidade, vai ter o microciclo de recuperação, onde eu vou baixar as cargas, onde eu vou, né, para depois entrar novamente com o microciclo com mais intensidade. Então, um pouco daquela imagem que eu mostrei lá num estudo nosso da semana, lá do BRL, lembra? Aquelas cargas oscilatórias, né? No microciclo de uma semana. Então, dentro da semana eu vou fazer esses ajustes, eu não vou trabalhar todos os dias da semana com a mesma intensidade, mesmo que eu esteja no microciclo de choque, eu vou ter 2 a 3 pontos e dias de mais intensidade, para 2 dias de carga mais intermediárias e um dia de recuperação. Entender, né, quanto de recuperação eu vou precisar, né, para otimizar. Então, de repente, eu tenho um microciclo de choque, um microciclo, o próximo microciclo eu baixo um pouco a intensidade, mas não ainda um recuperativo, e aí para o próximo eu vou para o microciclo de recuperação. Então, assim, acho que brincar com essas estruturas é importante. E lá na fala inicial, né, que o professor trouxe da questão, né, da importância da periodização, né, da importância da sistematização desse treinamento para todos os âmbitos, e a gente traz muito, e parece que isso se vale muito só para o esporte de alto rendimento, e quando a gente vai para a saúde, para o cotidiano, para a academia, isso é tão importante quanto, e as pessoas acabam fazendo os seus períodos regenerativos por incidência de lesão, de treino, né, porque lesões da vida, tropeçou, caiu, pode acontecer, ninguém está livre, né, de acidentes externos, mas a gente está falando por sobrecarga e por não manipular essas variáveis de forma correta. Eu acho que aqui entra muito, né, a responsabilidade que nós, como profissionais de educação física, temos que ter, né? E aí eu trago uma coisa assim, né, como é importante a gente estar atento ao conteúdo das aulas e buscando se aprimorar, buscando estudar, porque a gente lida com pessoas, o corpo de pessoas, entende? Então, a gente pensa numa lesão, pode ser algo muito sério. Levar essa responsabilidade consigo, né, pode ser algo muito pesado, dependendo, né? Se tu for pensar lá num idoso, numa artrose, num corredor, né, num desgaste articular, e tu pensa que tu poderia ter evitado isso com um bom planejamento, com uma boa estruturação de treino, eu acho que aqui bota só aquele vamos pensar, né, sobre a responsabilidade que os profissionais de educação física têm sobre o ser humano que está ali na sua mão. Eu acho que isso é algo que às vezes falta um pouco, sabe? Treinar, está valendo, tudo serve, e eu acho que ter essa consciência, essa tomada de responsabilidade, eu vejo como algo importante. E Ananda, até para reforçar,
nos estudos esses de saúde, envelhecimento e até de patologias, né? Que é como a gente diz, hoje a gente nunca, raríssimo a gente ter um idoso que não tem alguma comorbidade, né? Então, já é uma questão obrigatória. E a gente está vendo isso até nos adultos, até a noção de inclusão e diferença está vendo ali, na real, ninguém é normal, a gente sempre tem pontos fracos e fortes. E a periodização vai servir para ajustar essas coisas. Não é o contrário, né? E esse é um papo que não é só o nosso olhar. Se vocês pegarem, assim, 10 revisões sistemáticas nessas áreas, com meta-análise, vocês vão ver que quase sempre nas conclusões vão afirmar lá que a qualidade das intervenções é muito fraca, né? Poucas informações sobre carga, sobre intensidade, sobre volume. Por quê? Porque muitas vezes é regido até por outros profissionais que entendem pouco de treinamento. Então, botam lá caminhadas, né? Tem estudos de caminhada nórdica que eles fazem, como vocês podem ver no Facebook, não sei se vocês me seguem um pouco, eu sou ligado a grupos de caminhada nórdica em todo o mundo, né? Que me seguem, eu sigo e tal. Vocês vão ver, é um monte de velhinho que pegou bastão e saiu para caminhar no meio do mato, né? E feliz da vida. Mas assim, é aí que entra a história. Tudo bem, é uma intervenção super interessante, contato com a natureza, tem um monte de coisa boa. Agora, quando a gente vai falar da quantidade do estímulo que está dado ali, não se tem ideia direito, né? E tem como fazer. Aí que está a questão. A gente está provando que tem como fazer, né? E isso não é só, estou dando o exemplo da caminhada nórdica, mas isso é assim, 90% das revisões sistemáticas estão mostrando pouca qualidade nesse controle de informação, etc. E isso torna a mensagem fraca. A gente não sabe, no fim das contas, o quanto o exercício ajuda, porque não se está periodizando direito. A gente precisa melhorar isso. E uma das coisas é esse conhecimento que é nosso, da educação física, valorizar, porque não é pouca coisa, né? E não é só a opinião da Nanda, do Léo, porque nós temos conflito de interesse, somos da educação física. Não, está lá nas revisões sistemáticas, nas meta-análises. Podem ir lendo e vejam sobre as informações de treino. Vocês vão ver que geralmente é muito fraca, quando não é a situação que inexiste, né? Porque aí mostra que não foi nem controlado, foi feito muito, né, de qualquer jeito, né? E às vezes tem estudos que comparam, né, o periodizado com não periodizado, mas bem um pouco naquilo que o Leonardo chamou a atenção, que às vezes são períodos muito curtos, e aí parece que ali, para aquele período de 3 meses, 12 semanas, né, muitas intervenções se dão em 12 semanas, parece que para períodos curtos, talvez não faça tanta diferença, mas vamos pensar, né, e aquilo bem que a gente falou, né, a gente está falando de estruturação, como algo para uma vida, né? Algo para alguém que vai treinar e a gente não quer alguém que treine 3 meses, né? A gente não quer alguém que treine 12 semanas, a gente quer alguém que treine 1 ano, que treine 10 anos, que treine a vida inteira, né? Então, quando mostra às vezes resultados e parece que pode jogar uma areia, né? Quando tudo que a gente fala, né, da importância da periodização, tem que lembrar essa visão a curto prazo. E aquela questão também de quem é o público, né? Porque uma coisa o Bruno também tem uma fala, né, que levantar morto é fácil, né? Então, assim, tudo para quem tem muito pouca capacidade física, qualquer estímulo, por mínimo que seja, às vezes é o suficiente para gerar adaptações. Mas quando tu já está trabalhando com pessoas com índices de aptidão e de capacidade física mais altos, né, tu precisa mais ainda, né, ter esses conhecimentos teóricos, né, e aí tu sai do empirismo de bota para caminhar, melhora a força, melhora a flexibilidade, melhora a mobilidade, não é mais bem assim, né? Então, eu acho que tem que ter claro, né, essa questão do público, né, que a periodização se faz como algo importante. É isso. Lorenzo, contribuições, perguntas? Acho que umas contribuições, acho que é interessante também pensar que quando você está fazendo uma periodização, acho que para sujeitos mais idosos, até isso comumente na minha cabeça vai acontecer, sei lá, o idoso está começando e ele tem, sei lá, vamos dizer, diabetes. E aí, de início, o objetivo dele é tentar dar uma controlada na doença, né? E eu acho que, assim, se ele estiver fazendo o treino há uns 2 anos e a ideia é que ele treine, sei lá, por 5 anos ou mais, tem um certo momento também que a gente tem que pensar que o objetivo dele não vai ser, tipo, melhorar certas coisas, mas sim manter
E eu acho que isso é uma coisa, às vezes, acho que às vezes a gente na educação física pensa que tem que sempre melhorar. Que eu acho que daí vem muito nessa coisa da progressão linear, que às vezes as pessoas ficam achando que, vai ter que chegar. Mas a gente também tem que pensar que, às vezes, algumas coisas vão chegar num limite. Tipo, a minha visão, assim, tipo, diabetes, o sujeito já tá, tipo, num nível de que ele, sei lá, toma insulina injetável. Cara, o exercício vai ajudar até certo momento. Vai chegar uma hora que reduzir o remédio, tu também não vai conseguir. Então, é manter aquilo que tu tem para que ele possa ter uma vida saudável. E aí, uma outra coisa que eu fico pensando também vocês estão me ouvindo? Porque a imagem acho que ele travou. Sim. Uma outra coisa que eu fico pensando às vezes também é que, às vezes, muitas modalidades têm a periodização e aquela periodização ela é feita meio que para o grupo, certo? Tipo, vamos pensar assim uma coisa, futebol, vôlei, tanto faz. Aí a pessoa está iniciando aquilo. Só que tem certos indivíduos que, por exemplo, vão chegar na fase competitiva do negócio. E aí tu tem que pensar assim, será que aquilo não vai estar puxando muito aquela pessoa? Sabe? Eu acho que também cabe o profissional estar atento a isso e observar, tipo, claro, e deixar bem salientado para aquele indivíduo que, olha, a gente está numa fase aqui que o negócio é de competição, talvez os outros integrantes que já estão um pouco mais de tempo, eles vão estar já mais acostumados, talvez tu se sinta até menos capacitado, mas não te preocupa, sabe? Eu acho que às vezes falta essa coisa de alertar a própria pessoa para poder proporcionar um princípio de continuidade, né? Que é uma das coisas que a gente pensa às vezes. Eu tenho as minhas considerações da tua fala, assim, né? Que a primeira ali, eu acho que quando tu fala do idoso, né? Eu acho que a gente sempre falou nas cargas de manutenção, né? Então, assim, e o Tarta também sempre chama atenção de um ponto ótimo. O ponto ótimo não é a máxima flexibilidade, não é a força máxima para todo mundo. Pode ser para o atleta de força máxima, pode ser para aquele atleta lá que tenha, né, o halterofilismo, então, assim, tem algumas situações que tu vai precisar de forças máximas, mas, assim, eu posso buscar uma força máxima do idoso e talvez ela atinja um ponto ótimo que vai ser muito distante daquela força máxima de um outro indivíduo que está numa modalidade esportiva que requer isso. Então, acho que essa compreensão, né, que para que eu quero levar aquelas adaptações para uma qualidade de vida, para subir a escada mais rápido, para me deslocar na minha vida cotidiana, para carregar minha compra do supermercado e não ficar dolorida, né, dolorido, eu acho que esse entendimento, eu acho que desse ponto ótimo, né, que tu vai buscar. Eu trabalho com idosos muito longevos, assim, eu já tive aluno e tenho alunos de 93 anos, né, e às vezes a gente consegue atingir otimizações, adaptações, e às vezes a gente estabiliza. E quando a gente pensa, às vezes, no idoso muito longevo, não piorar é melhorar, né? Porque tu tá numa curva descendente muito acentuada nessa idade. Então, tu trabalhar com cargas de manutenção, que tu possa dar ênfase para algumas variáveis, valências físicas, e tentar manter aquelas que tu já alcançou e que tu está trabalhando com cargas mais de manutenção, passa a ser importante. E eu acho que ali, quando tu fala do esporte, né, do esporte, aí eu não interessa se é esporte ou se é uma aula, né, do coletivo, eu acho que tu pode ter uma periodização voltada para o coletivo. Então, lá na hidroginástica, se monta a periodização para a hidroginástica durante 9 meses de treinamento. Mas vai entrar a Nanda, que tem 40 anos, e vai entrar a idosa, que tem 60, e vai entrar a que tem 35. E aí, a prescrição daquela intensidade é que vai ser individualizada. A frequência cardíaca relativa ao meu 50% a 70% é uma para Nanda, é outra para a idosa de 60 e a outra para a menininha de 30. Então, o ajuste, eu não precisei mudar a periodização da minha estrutura coletiva. Eu fiz ajustes, eu mantive as intensidades relativas a cada indivíduo. E aí vai de como tu vai estar monitorando essas intensidades relativas, percentuais de frequência cardíaca, de segundo limiar ventilatório, de carga, de percentual de RM, né? Então, eu acho que os ajustes vão ser muito mais feitos nessa minha prescrição das intensidades, né? Nesses ajustes das intensidades.
É isso aí. Exatamente. Mas o Lorenzo ali comentou umas coisas e é bem isso. A gente está aprendendo muito, né, Lorenzo? Até também a gente está atento ao que... Uma coisa que a gente está fazendo com Parkinson, por exemplo, é uma doença crônico-degenerativa. Ou seja, a gente sabe que o envelhecimento já é assim, só que é mais acelerado, vamos dizer assim. E a gente já teve alunos que começaram com a gente há 10 anos atrás, já temos mais de 5 que faleceram, né? Que vieram a óbito. Então, a gente sabe que... Só que entender também o que a gente pode fazer com os blocos de treino, com os ganhos ali pontuais e como responder ao longo dos anos, a gente sabe menos, a gente está aprendendo isso também. Mas é bem isso, a gente só vai conseguir dar mais qualidade até para esses pensamentos de médio e longo prazo no momento que a gente poder saber o que está fazendo, né? E esse é um problema. Gente, para vocês terem ideia, tem estudos assim, e olha, não é só na área patológica, que aí tem uma influência médica maior. Eu peguei outro dia uma revisão sistemática, que eu até copiei e colei os autores que eu conheço, é de um grupo italiano, mas não vou dar nome por uma questão ética, e mandei lá para os meus amigos italianos, dizendo, meu Deus, olhem a várzea disso aqui. Era uma adaptação que era mais de 100% de adaptação sobre o treino aeróbico e treinos de corrida, né? Significava que tinha caras que até tinham piorado. Aí tu ia olhar o treino, era assim, os caras treinavam, tinham sujeitos que treinavam 15 minutos, outros 45 minutos, só que na mesma fase do treino, e eram caras com o mesmo nível, ou seja, faziam cargas completamente diferentes entre eles, e a aderência foi de 50%, em média. Vocês imaginem assim, ó, dá um treino onde a média faltou a metade dos treinos, metade dos alunos, não é bem isso, mas é a metade das aulas tinha falta completa. Como é que tu vai ter certeza sobre o que aquele estudo fez se tu tem essa bagunça assim no controle da carga? Como é que tu vai poder dizer que a corrida, o treino, aquele alterou ou não alterou, né? Aí tem um baixíssimo controle. A gente sabe que tem perda amostral, tem aderência que a gente controla e tal, mas tem que ter níveis mínimos, senão não dá para falar. Porque daqui a pouco tu diz, treino de corrida piora a aptidão cardiorrespiratória. Né? Essa é uma pérola, deixar bem registrado, né? Daqui a pouco está gravado lá, está lá, professor, tá? Então, eu acho que tem que cuidar isso, né? Ah, tem um monte de exemplo, mas eu vou, vai lá, Nando, senão eu começo a dar outro exemplo. Não, eu acho que nessa tua fala entra um pouquinho daquilo que tu falou lá do corredor, né? Que é o sucesso sem periodização, né? Aí o sujeito já corre uma maratona para 2 horas e 45 e aí diz, fazer pilates para quê se eu já corro também? Né? A individualidade biológica vai levar algumas pessoas para índices de sucesso em algumas aptidões físicas, e aí tu vai olhar, esse cara nunca teve grandes planejamentos, nunca grandes periodizações, mas aí tu vai estar falando, né, do outlier, e não no geral. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atenta. E uma outra coisa é essa percepção que o professor trouxe em relação aos estudos, né? Então, a gente não pode levar o resultado daquele estudo como algo concreto e real, porque aquilo não foi claramente explicado, o que foi feito, que carga de treino. E isso é também para o nosso cotidiano, porque quando eu planejo e eu estruturo uma periodização, e eu avalio e reavalio, e eu consigo ver se aquilo que eu periodizei chegou no que eu queria. Daqui a pouco não chegou, e tu teve um erro ali na tua organização. Isso vai fazer tu repensar, né? E vai fazer tu reestruturar. Mas se tu quantificar e entender o que tu está fazendo, tu consegue te autocriticar e aí pensar, opa, o que eu vou mudar? Porque isso eu sei que eu já fiz. E eu não cheguei bem onde eu queria. Então, alguma coisa eu posso não ter acertado, vou ter que fazer ajustes. Mas se eu não tenho claro o que eu fiz, como é que eu vou mudar? Eu não tenho claro o que eu fiz, eu muitas vezes não sei onde eu quero chegar, eu não avalio se eu cheguei ou se eu não cheguei, e eu nem repenso, né, as minhas estratégias de treinamento. Então, quando eu coloco no papel, né, quando eu planejo, quando eu fico, eu entendo a caminhada, né, eu consigo avaliar e entender o que eu fiz, e ali, a partir dali, ter tomadas de decisões, né, para seguir, para dar continuidade e quais são as minhas próximas estratégias para os meus próximos passos. E aí tu vai pensar lá, principalmente nesses estudos com a caminhada nórdica, que não tem um lastro de trabalhos científicos tão grandes, né? Se faz importante, né? Imagina se cada ano tivesse a periodização da caminhada nórdica,
não tivesse, só se deixasse caminhar, avaliasse. Tu não sabe o que foi feito, não sabe quanto foi feito, né? E aí tu diz, serve, não serve, tu não sabe nem exatamente. Então, acho que é para o estudo, é para a base científica, mas é para o nosso dia a dia, né? É para o meu aluno e é para a minha tomada de decisões. Legal, exatamente. Essa parte da Nanda, ela levou para o mundo real nosso aqui, vocês dando treino, né? É bem isso mesmo. Vai mudar a experiência de vocês, vai qualificar o trabalho de vocês e outra, até a carreira de vocês. E, de novo, eu falo para vocês, tem colegas de muitos anos aí que estão comigo na profissão e caras que não controlam nada, e isso é um tiro no pé, inclusive para eles, não só a qualidade do trabalho para o aluno direto, mas até isso, porque tu não sabe, tu só fica naquela percepção, sabe, né, da lembrança difusa da nossa memória, e a nossa memória prega peças, né, a gente esconde coisas que não quer, tem todas as estratégias de sobrevivência da memória, né, então não adianta, a gente tem que registrar, tem que simular, e a gente conhece casos muito legais, tem o professor Marcelinho, né, o clássico treinador do União de muitos anos, que o cara tem tabelas de treino que tem da época do meu irmão, que era nadador no União. Assim, isso a gente está falando de 30 anos atrás, assim, tudo registrado e qualificado, porque aí ele pensa sobre aquilo que ele fala, mas ele cruza também com os dados, né? Então, ele cruza as experiências dele e vai reforçando essa memória dele e essa qualidade do trabalho. A periodização é uma ferramenta fantástica para isso, né? Isso aí. Ela certifica o nosso trabalho e ela nos dá certeza das nossas escolhas, né? E talvez na primeira periodização lá de 6 meses, tu tenha muita teoria e não tenha tantas certezas, mas tu está embasado no que a ciência te traz e tu fez escolhas, mas depois cada vez mais tu vai certificando isso ao longo da tua jornada, da tua caminhada como atuação profissional. Eu entrei, né, de estagiária em 2003 num condomínio, esse que eu estou agora aqui na casa da minha aluna dando aula para vocês, e eu estou desde 2003, onde eu tenho 95% dos meus alunos no mesmo local. E a maioria treina comigo desde 2003, 2004, 2005, até 2022. Né? Então, assim, é porque dá certo, né? É porque tu tem que ter e pensar naquele trabalho na continuidade, e não em algo que seja o pensamento imediatista, né? Então, tu tem o pensamento do objetivo imediato, mas tu tem o pensamento do treinamento a curto, médio e longo prazo, né? Então, é uma estratégia de sucesso para o profissional da educação física em qualquer que ele atue. Legal, Ananda, bem legal isso. A Ananda levantou um ponto que é bem importante para vocês, que provavelmente vão começar a periodizar, se estão fazendo, já estão no início também, né, em geral, que é, assim, o dilema da periodização é onde o pessoal mais erra é no início, né? É onde, como a Ananda falou, a gente tem menos a experiência para nos retroalimentar aquilo que a gente está registrando. Então, claro que o erro é maior, e é normal isso mesmo, né? O reajuste da carga é mais necessário ainda. E a gente vai ver que... Carta. Trancou. E agora voltou? Olha que saco. Vamos ver se ele volta. Ricardo. Num apanhado ali tão sucinto, né? A periodização ela é uma importância na nossa estruturação para a base de treinamento como um todo, e o grupo do seminário ficou com uma tarefa árdua para falar em periodização num seminário de 10, 15 minutos ali. Mas, né, a gente tentou na aula trazer essas... Por favor, Ricardo. Não, é isso que eu ia falar, porque o meu grupo também pegou periodização, mas a publicação lá no Facebook. Então, é bastante informação, né, para colocar ali. Uma dica mas que eu acho dou, que é dar ênfase... Mas, assim, uma dica que eu dou, já que eu já me atravessei, é também pegar a nossa aula, tá, dos semestres anteriores, para ver que sínteses foram dadas. Eu e a Ananda tentamos fazer algumas sínteses que foram feitas, principalmente no semestre que eu dei aula, tá? Ali tem uma síntese que é importante ter. Aquilo ali não dá para essas relações de macro, meso, micro, ciclo,
São coisas meio simples, mas que ajudam vocês a pensarem. Tem que oscilar as cargas a longo prazo, a médio prazo, curto prazo. É uma coisa óbvia, mas quando eu falei do período de transição, está ali a ciclagem, a ideia de tu ciclar para tu começar uma outra fase, um próximo ano. E tem a ver até com a nossa vida, se tem sentido. A gente precisa de um descanso maior depois de um grande tempo, né? Senão a gente começa mais estressado nos outros. Mas isso pode ser pensado a médio prazo também. Eu tenho que ter descansos, né, a cada mês, né? Depois que eu passo de períodos, eu troco o objetivo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Aqui. E eu troco o período e eu também vou fazer oscilações em coisas intermediárias, né? E, de novo, a cada mês, um mês e meio, eu deveria dar uma manutenção, não é só aumento mesmo quando eu tenho que melhorar as coisas, né? A gente já falou bastante disso. E também aí os descansos que são mais intuitivos, né? Que esses até a chinelagem faz, né? Já estou perdendo aqui. Mas assim, ó, é o fim de semana, é o descanso maior da cada semana, é de sessão a sessão, aqueles descansos também que eu preciso ter garantido, senão não vou conseguir ter bons resultados. Tudo isso tá, esses guias, tá, cara, para preparar para a aula, acho que são importantes gravar, pegar também, talvez, da aula anterior e dos nossos comentários da Nanda, tá? A parte mais estrutural, né, de pensar o tempo, de pensar as oscilações das cargas, né, tanto do menor para do maior para o menor, né, que todos seguem a mesma linha de raciocínio, né, do aumentar, do oscilar a carga, da recuperação. Eu acho que está muito mais voltado para essa questão da estrutura da montagem do que propriamente ali para os modelos, que foi o que o seminário acabou focando um pouco mais. Sim. Eu tenho, acho que é uma dúvida, assim, se seria interessante, acho que vem em encontro o que o Leonardo estava falando, de sempre quando eu for, me perdoem se eu errar, porque eu sempre erro nessas coisas de meso, macro, mas na cabeça funciona, mas o nome não funciona. Sempre quando eu vou trocar, tipo assim, de um período, do tipo, tô aqui na minha fase específica, aí vou trocar, não, tô na geral e vou ir para específica. Quando eu vou fazer essa troca, seria sempre interessante, tipo, claro, eu não preciso demarcar, dizer assim, aqui eu vou ter esqueci agora como é que é o nome quando a gente reduz descanso, um descanso. Um período de recuperação. É um período de recuperação. Eu não preciso ter explícito que está ali, tipo, o período de recuperação, mas eu posso começar a parte, digamos agora, específica, numa intensidade mais baixa. Acho que isso também é... Claro, obviamente não vai começar, mas acho que às vezes muitas coisas acontecem de quando está periodizando, a pessoa sai do geral e ela quer manter aquela intensidade. Acho que também é sempre importante baixar a intensidade, porque tu tá começando aquele novo ciclo. Então, acho que cada ciclo, não, cada parte... Cada período, parte. nesse caso, né? Ele tem essas oscilações que são normais. Uma dica que eu dou, Lourenço, assim, e realmente isso vocês vão encontrar no material da minha aula lá dos semestres anteriores, e a gente com a Nanda já deve ter comentado, mas a gente tem um problema nessa organização temporal da periodização que eu fui explicando, tá? Que são as transições mesmo. Que às vezes a gente tem lá, eu quero para 3 meses, 2 meses treinar, sei lá, força máxima, e daqui a pouco eu quero treinar força rápida. Se eu for ver, às vezes eu estruturo cada microciclo que estão ali próximos, né? O último de um período geral e o primeiro do específico, um atrás do outro, né? É de uma sexta para uma segunda-feira, na realidade, né? Só que às vezes eu não cuidei bem dessa transição. Uma dica que eu dou é, depois que montou a periodização, cuida com as transições. E aí tu vai ter que gastar energia para pensar isso que tu está dizendo mesmo. Será que eu tenho que baixar? O que esse cara estava fazendo nos últimos microciclos e o que ele vai fazer agora? Será que eu vou aumentar muito a carga mecânica? E daqui a pouco eu começo a botar treinos de saltos assim, de uma hora para outra. Opa, e aí o que a gente costuma fazer nessas transições, que significam os microciclos finais e os iniciais de um grande período para o outro? Tá? Ou quando muda métodos de treinamento, inclusive, coisas importantes, né? É ajustar a parte final e a parte inicial. A dica, né, um exemplo clássico é dos treinos de força.
Por exemplo, o cara está treinando na sala de musculação e daqui a pouco ele vai ter que jogar essa força, ele vai começar a trabalhar mais lá na quadra. O que a gente costuma fazer? Na fase final, a gente dá mais velocidade, a gente dá movimentos mais rápidos, etc. Para quê? Para fazer uma transição para as coisas que vão vir depois, que vão ter talvez um estímulo também de mais velocidade. E a parte depois, a específica, né? O início lá da segunda-feira, digamos lá, eu também começo mais lento, não começo com coisas só rápidas. Daqui a pouco eu deixo com um pouquinho de resistido. Eu boto situações onde o cara vai fazer um pouco mais lento, que é mais próximo do que ele estava fazendo lá na sala de musculação, né? E dali vou tirando peso para ir jogando velocidade nele. E aí eu faço como se fosse uma transição mesmo, é o nome que diz entre, tá? Essas transições. Mas é importante estar atento a isso mesmo e fazer ajustes. Daí que vem um nome que o pessoal costuma usar um pouco na periodização, que são os períodos no sentido genérico, assim, de transições, fases de transição. Então, tu dá estímulos ali que fica um pouco estranho para aquele modelo de treino, mas, na verdade, é porque tu está pensando nessa transição, está sabendo que depois vai vir outra coisa. É como se tu ajustasse a obra inteira, agora tu começa a dar ajustes pontuais nessas fases de transição, para deixar as cargas mais progressivas, né? Mas eu acho que essa pergunta do Lorenzo traz fecha a aula muito bem, assim, né? Porque é justamente pensar sobre esses detalhes, né? De como montar essa estrutura que é a brincadeira, né? Esses ajustes finos, é pensar nas transições, é pensar nas cargas, nas recuperações. Muito bom, Lorenzo. Parabéns. Boa. É verdade. O tempo estourou já, senão... Mas tá, a gente vai ter ainda outras aulas para falar. Agora as próximas vão ser exemplos práticos de periodização e aí a gente vai tocar em alguns outros assuntos, por exemplo, regras de volume e intensidade, vai linkar com as coisas que a gente falou lá no início agora, mas por questão de tempo não. Vamos deixar para a próxima aula. Feito, Ananda. Então, bom final de semana. Terça-feira nos encontramos.